Nós tivemos um pequeno problema técnico, mas a nossa conexão ela já está sendo restabelecida, não é verdade? Então vamos nos deter no estudo nessa noite. Vamos dar um tempinho aí até. Agora são 8h27, até umas 8h30. Enquanto isso, eu vou voltar. Enquanto os irmãos entram, vou voltar aquela canção de missões. Né? Eu tenho um chamado. Enquanto os irmãos vão entrando aí, tá ok? Estrada muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro grande, eu sou enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, quantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro grande, eu sou inimigo. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho chamado,
já anuncia, eu fui escolhido. No ventre da mamãe, eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado. Amém. Vamos retomar então, né? Retomar o estudo dessa noite. Tivemos um problema técnico, né? Mas a providência de Deus, ela nunca falha, não é verdade, irmãos? As coisas podem sair fora do nosso controle, mas o controle de Deus não sairá, jamais. Então nós estávamos falando sobre a glória de Cristo, né? A glória de Cristo. Eu quero convidar você, né, a abrir sua Bíblia lá em Filipenses 3:8, que é o texto básico que nós estamos usando, e nós vamos retomar o estudo, né? Que Deus, assim, Ele continue a falar conosco. Quero orar mais uma vez. Vamos orar? Eu quero convidar você a fechar os teus olhos. Nós estaremos orando ao Senhor, né? Para que esse culto seja para a glória do nome dEle. Que você seja alcançado no nome de Jesus. Que você seja edificado. Que nós possamos ser edificados, né, como igreja, e crescer em graça e conhecimento diante do Senhor. Ó Deus bendito, Deus santo, nós te damos graças, nós te rendemos glórias a Deus, porque o Senhor é o Rei da Glória. Como nós lemos no Salmo 24, o Senhor é o Rei da Glória. Que o Senhor receba a honra e a glória e o louvor de todas as coisas, do culto que estamos prestando a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então diz assim, Filipenses capítulo 3, verso 8. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Estávamos dizendo, é bom que, em um certo sentido, repetir uma exposição, né, um estudo, é bom que fixa mais, né, aquilo que estamos aprendendo. Então, um bom método de ensino e de fixar um aprendizado é através da repetição, né? Então, J.C. Ryle, um pastor inglês do século XIX, ele diz assim, século XVIII, né? Um correto conhecimento de Cristo é essencial para o acertado conhecimento tanto da santificação quanto da justificação. Aquele que quiser seguir a santificação não conseguirá obter qualquer progresso enquanto não conferir a Cristo o lugar que lhe é de direito, né? Então, quem quer fazer uso dessas coisas, se não conferir a Cristo o lugar, a honra, a glória que lhe é de direito, não vai ter progresso algum, né? Vai continuar nanico, vai continuar pequenininho, não é verdade? Como veremos a glória de Cristo se não tivermos um correto conhecimento dele, irmãos? Como é que a gente vai ver a glória dele, de Cristo? Quando falamos de um correto conhecimento de Cristo, eu vou pegar esse termo do Ryle, nós nos referimos àquele conhecimento que não é apenas intelectual,
que não é apenas uma informação que a nossa mente recebe e processa ela. Ou seja, não é apenas uma concordância, não é apenas um consentimento sobre uma pessoa ou sobre um assunto. Aí nós vamos ver aqui, rever, né, alguns exemplos de conhecimento que a Bíblia nos apresenta. O primeiro tipo de conhecimento está baseado lá em Salmo 95, de 8 a 11. Salmo 95, de 8 a 11, que diz assim: não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração, e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. A falta do conhecimento correto do Senhor levou esse povo a peregrinar no deserto por 40 anos. Tentaram ao Senhor, demonstraram falta de fé, que resultou em um coração rebelde, resultou em um coração obstinado, resultou em murmuração, resultou em insatisfação. Eles estavam dizendo com a vida deles que Deus não era o suficiente. Levando isso tudo, os levou a ficar de fora da terra prometida. Irmãos, a falta do correto conhecimento de Deus traz terríveis resultados, causando, sabe o quê? A própria destruição. Temos tentado a Deus, temos tentado ao Senhor, temos demonstrado falta de fé. Como anda o nosso coração? Temos conhecido de forma correta os caminhos do Senhor? Devemos refletir se de fato temos o correto conhecimento do Senhor, para não incorrermos no erro dos israelitas, que ficaram de fora do descanso, que era a terra prometida. Será que temos vivido um correto conhecimento do Senhor, irmãos? E a terra prometida que nos aguarda é o descanso eterno dos santos. É o céu, é a eternidade. É reinar com Cristo para sempre. Mas, se andarmos por este mundo, nos moldes que eles andaram, coração obstinado, rebelde, insatisfeitos, murmuradores, com falta de fé, será que, de fato, esse conhecimento de Deus vai me levar a ser aprovado por Ele? Será que eu tenho vivido assim? Será que a minha caminhada, a minha peregrinação por este mundo, que nós estamos passando por este mundo, tem sido assim, como o dos israelitas? Eu peço a você para você pensar se a sua caminhada tem sido dessa forma. Era um tipo de conhecimento que eles tinham de Deus. Eles viram os milagres, eles viram o cuidado que Deus tinha. Deus os alimentou, Deus cuidou deles. Mas o tempo todo, eles não conheceram o Senhor. Eles não conheceram, tinham coração, como está escrito aqui, transviado. Eles viram os olhos físico deles presenciaram tudo isso. Entretanto, irmãos, não foi suficiente. O coração deles não estava no Deus que os resgatou do Egito, os tirou do Egito e os conduziu ao deserto. O exemplo 2, Isaías capítulo 1, verso 3, fala assim: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende.
Nesse sentido, o boi e o jumento estavam melhor do que Israel, do que o povo de Deus, que literalmente não tinha conhecimento. O sentido da palavra conhecimento traz a ideia de não discernir, de não entender, de não agir com sabedoria. Talvez eles pensassem que todos aqueles elementos do culto deles, que a religião judaica promovia, era o suficiente. Mas isso era o retrato da completa ignorância, da falta de um correto conhecimento de Deus. Talvez você, irmão, esteja envolvido em tanta coisa. Talvez estejamos envolvidos em tantas atividades, mas nós não possuímos um correto conhecimento de Deus. Israel não entendia, Israel não discernia, não tinha sabedoria, não andava, não tinha aquele conhecimento que transformador, muito pelo contrário, era um conhecimento superficial. Dá a entender que era um conhecimento de ouvir falar, é um conhecimento que eu já ouvi dizer sobre o Deus de Israel. É um conhecimento de alguém que parecia estar longe, de fato eles estavam longe. Esse conhecimento trazia a ruína. Esse conhecimento que não é correto traz a destruição. Conhecimento que não é correto traz a apostasia, traz o abandono da fé. Exemplo 3. Encontra-se lá em João capítulo 8, versos 39 e João 8, 42. Olha o que está escrito lá no verso 39. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato o vosso pai, verso 42, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. O sentido do verso 39 é: se fosseis filho de Abraão, Jesus falando com eles, mas vós não sois, então agiris como Abraão agiu. O que Jesus está dizendo é que a conduta dos judeus descrentes, dos judeus incrédulos, era descaradamente contrária à conduta de Abraão. Abraão, meus irmãos, viveu uma vida de obediência a tudo que Deus ordenara. A religiosidade desses ditos seguidores de Abraão eles tinham um conhecimento distorcido de Deus. Diziam com a boca que eram filhos de Deus, de Abraão. Entretanto, o negavam com as suas obras. Obras são ações, atitudes. Olha o que está escrito lá em Tito capítulo 1, verso 16. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Eu conheço. Entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Muitos conhecem, professam conhecê-lo. Eu conheço a Deus. Entretanto, as suas atitudes demonstravam o contrário. Olha o que diz o verso 42. A explicação do verso 42. Os judeus não creram que Jesus era o Messias. Isso demonstrou que Deus não era o pai espiritual deles. Isso seria evidente, pois o fato de demonstrarem amor ao Pai, não apenas de lábios, mas de coração, resultaria em amor ao Filho, e isso não acontece. Ou seja, se eles amavam a Deus, o Pai,
eles deveriam amar o Filho. Não, é impossível amar o Pai e não amar o Filho. Então a gente observa que esse conhecimento deles era um conhecimento equivocado. Eles conheciam, diziam ser seguidores de Abraão, mas eram cheios de si, eram cheios de justiça própria. A religião endurece, a religião falsa endurece. O falso conhecimento de Deus, irmãos, nos apresenta uma vida cheia de justiça própria. Eu sou seguidor de fulano, eu sou seguidor, você não é. As pessoas acham que elas são melhores do que as outras. Eles se diziam melhores do que talvez até Jesus aqui nesse discurso. Eles falavam uma coisa, mas a vida deles professava outra. Eles pregavam uma coisa, mas a vida pregava outra. Será que nós somos assim? Nós falamos uma coisa e fazemos outras? As nossas ações têm sido outras? Né? Olha o terceiro exemplo de conhecimento de Deus, de conhecimento incorreto. Tiago 2,19 fala assim: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Nessa passagem, nós observamos que os demônios não apenas conheciam, mas criam e temiam a Deus. Entretanto, esse conhecimento não os faziam comprometidos e nem os levava à fé em Deus. Tiago, nesta passagem, nos ensina que esse conhecimento de Deus que os demônios possuíam e possuem traz uma comparação com muitos que creem no sentido de acreditar. Porém, isso não produz uma fé salvadora na pessoa de Cristo. Muitos possuem esse tipo de conhecimento que os demônios têm de Deus. As igrejas estão assim, irmãos. Assim, de pessoas que acreditam simplesmente em Deus. De pessoas que possuem esse tipo de conhecimento de Deus. Conhecimento que enrijece, conhecimento que produz ignorância, conhecimento que endurece o coração, conhecimento que leva a pessoa à ruína e à destruição. Nesse sentido, os demônios levam até uma certa vantagem sobre os homens, porque os demônios, eles creem, muitos não creem, muitos não acreditam que em um Deus que é poderoso. E aqui os demônios tremem, muitos nem tremem, muitos escarnecem, muitos querem trazer vergonha, falam de coisas que não conhecem, como Judas, na sua epístola diz. Muitos falam de coisas que não conhecem, são totalmente ignorantes quanto a esse tipo de assunto, porque o coração está escurecido. Eles acham que conhecem a Deus. Será que nós podemos nos enquadrar nesse exemplo? Será que esse tipo de conhecimento de apenas acreditar é esse que eu tenho vivido? É um conhecimento superficial, um conhecimento apenas de ouvir um nome, de obter informações sobre uma pessoa. Agora, existe um outro conhecimento, outro exemplo, o quinto exemplo, João 2, 23 e 24, fala assim: estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Jesus nos conhece. Jesus conhece a cada um que está vendo, está participando dessa transmissão. Jesus conhece a todos. Esse tipo de conhecimento, irmãos, que muitos creram em seu poder,
que muitos creram nos sinais que ele fazia, que muitos creram nele como um profeta e até mesmo como um Messias, como o Messias. Esse conhecimento, entretanto, não produziu uma fé salvadora, uma fé que transforma o coração e a vida do pecador. Como diz no final, Jesus os conhecia a todos, todos eles. Que tipo de conhecimento você tem do Senhor Jesus? Será que é um conhecimento superficial? Será que é um conhecimento de ouvir falar? Será que é um conhecimento do ambiente de igreja, ambiente da igreja batista? Um conhecimento que não me aprofunda na vida cristã? Um conhecimento que não me leva a experiências com o Senhor, com Deus? É um conhecimento que me faz ficar mais religioso? Um conhecimento que me faz ficar indiferente? Um conhecimento que tem me levado a amar mais a mim mesmo, a se importar mais comigo mesmo? O verdadeiro conhecimento, irmãos, que devemos buscar, encontra-se em João capítulo 17, verso 3. João 17, 3 diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Este verdadeiro conhecimento de Deus, irmãos, que nós precisamos ter. Como eu irei falar de missões? Estamos em campanha de missões estaduais, chamados a fazer discípulos. Se eu não conheço o Mestre, se eu não tenho o verdadeiro conhecimento do Mestre, o que eu vou falar? Como é que eu falo de alguém que eu não conheço? Como é que eu falo de alguém que eu não sei bem de quem é? Você, quando vai falar de alguém, você precisa saber quem é essa pessoa. Você precisa ter convivido com ela. Você precisa experimentar de forma íntima essa pessoa. Conhecê-la pessoalmente, na intimidade, para você falar dessa pessoa. Nesse texto, irmãos, de João 17,3, descreve o tipo de conhecimento que devemos buscar. Esse é o chamado conhecimento íntimo. Conhecimento que envolve um relacionamento profundamente pessoal e duradouro com Deus, em Cristo Jesus. Esse conhecimento tem início, mas não tem fim, porque Deus é infinito, Deus é eterno, e a vida eterna não começa no céu. A vida eterna começa no momento em que sou convertido à pessoa de Cristo, ou seja, começa aqui. Esse conhecimento é transformador, pois o nosso coração é transformado, e esse coração, e nós nos tornamos semelhantes a Jesus. Por meio das Escrituras iremos conhecê-lo, e por meio da oração, que são os meios de graça, por meio do culto particular, por meio do culto público, por meio da comunhão entre irmãos. É desse correto conhecimento de Deus, irmãos, revelado na pessoa de Cristo, através da Escritura, é o que precisamos buscar todos os dias. A igreja precisa anunciar essa verdade todos os dias. Nós precisamos testemunhar essa verdade todos os dias. Nós precisamos viver todos os dias essa verdade. É o único conhecimento que nos humilha. É o conhecimento que nos torna humildes diante do Senhor. É o conhecimento que nos leva a uma vida de arrependimento todos os dias. É o conhecimento que nos capacita a toda boa obra. É o conhecimento que não apenas traz luz à cabeça, mas traz fogo ao nosso coração. O conhecimento correto de Deus em Cristo Jesus traz glória a Ele em todos os sentidos, pois é através desse conhecimento que a igreja é edificada e o reino de Deus avança.
Joe Owen, um teólogo puritano que viveu no século XVII, nesse sentido, baseado no texto de Filipenses 3,8, ele diz assim: a nossa felicidade futura significa estar onde Cristo está e ver a sua glória. E a melhor forma é encher os nossos pensamentos com Ele, desde agora. Então, estaremos gradualmente sendo transformados naquela glória. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, que tipo de conhecimento nós temos da pessoa de Cristo? Qual a visão de Cristo que temos obtido? Quando falamos de visão, falamos no sentido de como o enxergamos. Será que perdemos o temor? Será que nós perdemos a reverência da pessoa gloriosa de Cristo? Nós estamos vivendo um tempo que Cristo tem sido diminuído. É o Cristo dos direitos humanos, é o Cristo das agendas A, B e C, é o Cristo, não. Cristo não segue a agenda de homem algum. Cristo não está amarrado, acorrentado ou preso às nossas escolhas, ao nosso gosto. Cristo é soberano, Ele é o Senhor da glória. Nós devemos reverenciá-lo, nós devemos respeitá-lo, nós devemos honrá-lo, nós devemos glorificar o nome dele a todo instante. A.W. Tozer é um piedoso do século XX, viveu agora do século XX, século passado. Ele diz assim: se todos os homens nascessem cegos, isso não diminuiria em nada a glória do sol. Da mesma forma, se todos os homens fossem destinados ao inferno, isso não diminuiria em nada a glória de Cristo. Irmãos, o que ocupa a nossa mente? O que tem ocupado a sua mente? Estamos com a mente ocupada demais com as preocupações e cuidados desta vida? Os nossos pensamentos foram substituídos pelos pensamentos nas coisas deste mundo? O verdadeiro conhecimento de Deus, o correto conhecimento de Deus, sabe o que Ele faz conosco? Nos leva a pensar em Cristo, em sua glória, independente das circunstâncias, independente das situações, das adversidades, das notícias, sejam elas más ou péssimas, ou trágicas. O conhecimento correto do Senhor, irmãos, nos leva a olhar para dentro de nós e a clamar: ai de mim, como o profeta Isaías disse no capítulo 6, verso 5 do seu livro. O homem pode ser culto, o homem pode ser intelectual, o homem pode dominar diversos assuntos, ser versado sobre os mais variados temas da sociedade. Entretanto, esse homem pode estar vivendo uma condição miserável diante de Deus. Tanto conhecimento, mas pobre de conhecimento da glória de Deus em Cristo Jesus. Você ouve, como eu também, muitas pessoas falarem assim: ou glória. Você sabe o que significa a palavra glória? Já parou para pensar? Eu quero que você me responda aí. Vou te dar 30 segundos para você que está participando aí da transmissão. O que significa glória para você? Vai lá. Posta aí, eu quero ver. Digita aí para me ver nos comentários. Você pode fazer isso? O que significa a palavra glória? Estou vendo ali, a irmã botou glória a Deus. E o que significa glória? Você pode colocar aí? Ó, vou contar 30 segundos aqui, hein? 1, 3, 5. Vamos lá, irmãos. Quem que vai ser o primeiro a falar, a digitar? Pode colocar aí o que é glória. O que significa a palavra glória? A gente está falando de glória, glória de Deus, glória de Cristo, glorificar. O que significa a palavra glória? Pode. Não fiquem com vergonha, não sintam-se tímidos. Honra, louvor, exaltação ao Senhor, honra, louvor.
É isso mesmo, ó. O que significa a palavra glória? Eu pesquisei aqui, né, fiz um levantamento aqui dessa expressão. Glória é uma palavra amplamente empregada na Escritura. Ela possui dois significados. Primeiro, esse termo hebraico conduz o significado de peso. Em outras palavras, força exercida por um corpo sobre qualquer superfície. Existem alguns exemplos lá em Êxodo 17:12 e Provérbios 27:3. O segundo significado passa a ter sentido de honra, como foi falado ali, honra, né, louvor. Aqui no caso, o sentido da honra, de dignidade, de autoridade. Não somente Deus carrega a termo hebraico aqui, kabod ou kabed, isto é, honra, autoridade, mas também os reis. Né? No Antigo Testamento, os reis carregavam essa honra, essa autoridade, uma espécie de glória. Os sacerdotes também, e os sábios, lá em Provérbios 3:35. Então, lá no Antigo Testamento, não somente Deus, mas as autoridades, reis, sacerdotes e sábios. Contudo, irmãos, a tradução mais comum da palavra glória, quando a referência está ligada a Deus, quando a referência está ligada ao templo e à cidade de Jerusalém. Nesse sentido, a palavra glória, ela traz autoridade, ela traz honra. Essa palavra foi usada no Antigo Testamento para descrever a presença, o poder e a reputação de Deus diante dos outros povos, diante de outras nações, diante de Israel, diante da sua criação. Isaías capítulo 6:3 diz que toda a terra está cheia, né, carregada com a sua glória. O que caracteriza a glória de Deus? É a sua presença carregada de bondade. É a sua presença carregada de graça. É a sua presença carregada de compaixão. No Novo Testamento, né, confirma o uso da palavra glória, kabod. A glória de Deus se manifesta em Cristo. Olha quem vai dizer isso. João no capítulo 1, o apóstolo João no capítulo 1 do Evangelho, no verso 14, diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio, olha só, cheio, carregado de graça e de verdade. E vimos a sua glória, ouvimos a sua autoridade, e vimos o seu esplendor, a sua majestosa, sua majestade, né? A sua autoridade, como do unigênito do Pai. Segundo Coríntios 4:6 fala assim: porque Deus que disse das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O significado da palavra glória, irmãos, são todos os atributos de Deus reunidos em uma só pessoa, neste caso, na pessoa de Cristo, que possui em si mesmo todos os atributos de Deus, pois Ele é Deus. Jesus tem todo o poder, Jesus tem toda a autoridade, Jesus tem toda a honra, e Jesus, o Senhor Jesus, tem toda a glória. O conhecimento correto de Deus leva os cristãos, presta atenção, o correto conhecimento de Deus leva os verdadeiros filhos de Deus a não estarem satisfeitos com outros ofícios, até contemplarem a glória de Cristo. Neste mundo é mediante a fé e por meio da fé na eternidade. Não existe outra maneira de contemplar a glória de Cristo, irmãos, a não ser pela fé.
Os evangelhos nos relatam que multidões seguiam Jesus. Entretanto, somente os seus discípulos contemplaram a sua glória. E no correr da história, somente os seguidores, somente os discípulos contemplam a glória de Cristo no mundo hostil, no mundo em trevas, no mundo caído, no mundo que se perde e se degenera a cada dia. Somente os filhos de Deus verão a glória, contemplarão a glória de Cristo pela fé. Temos contemplado, irmãos, Cristo em toda a sua glória? Como eu posso desejar a eternidade? Como eu posso desejar a eternidade futura, se eu posso usar esse termo, se eu não tenho contemplado, se eu não tenho meditado, se eu não tenho buscado contemplar a Cristo, o Senhor da glória, já? Quanto mais eu estiver desejoso em conhecê-lo, menos irei ser atraído, menos o meu olhar será distraído, menos a minha visão será desviada para o mundo, para esse mundo. Pastor, mas se eu quero que a gente viva no mundo da lua, né, com a cabeça no céu, irmãos, cabeça no céu, a mente e o coração nos céus e os pés na terra. Nós estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Ou você é deste mundo? Será que nós precisamos entender que nós estamos passando por aqui? Estamos peregrinando por aqui? O conhecimento correto de Deus nos leva a almejar a glória, a contemplar a glória. Podemos dizer, será que nós podemos dizer como Paulo, apóstolo, porque por termos conhecimento, por termos o conhecimento ou conhecido a Cristo, as demais coisas são perdas. Em outras versões, esterco. O conhecimento de Cristo tem sido transformador em minha vida. Cristo tem sido a minha riqueza insondável. Qual obstáculo ou mais obstáculos existem entre a minha pessoa e a pessoa de Cristo? O que tem entre nós? Será que Cristo tem sido moeda de troca para a minha vida? Como é que Cristo tem sido, eu tenho a visão dele. Será que ele tem sido uma espécie de vacina? Ou talvez um amuleto gospel, que eu invoco, eu imagino que algo mágico irá acontecer? Será que existem resquícios de justiça própria em minha vida? Será que eu me acho justo e reto aos meus próprios olhos? Será que eu sou mais complacente comigo mesmo? Eu sou mais duro com os outros e complacente comigo mesmo? Se estamos fracos, irmãos, se estamos vazios, se estamos desanimados, se não servimos nas pequenas coisas ou nas maiores, isso pode ser porque nós precisamos ajustar o foco da nossa visão. Nós devemos olhar para Jesus em todo o seu esplendor, em toda a sua glória. Irmãos, parece que as más notícias surtem mais efeitos em nós do que as palavras do Mestre. Que tipo de Cristo nós conhecemos? Que tipo de Senhor você conhece? Você tem seguido, você tem ouvido, você tem se alimentado, aquele que nos causa apenas a admiração e nada mais. Que aquele que conheço de forma histórica, que morreu numa cruz, né, e foi um grande sábio, um grande mestre, um grande homem que por aqui passou. Será que conhecemos aquele Jesus que faz milagres e sinais? Só isso? Ele só faz os milagres e sinais e acabou? Né? Ele também faz isso. Mas isso não é conhecê-lo em toda a sua glória e todo o seu esplendor. Temos conferido, irmãos, a Cristo o lugar que lhe é de direito? Temos conferido a Cristo o lugar que lhe é de direito na nossa vida? As Escrituras e o Espírito Santo nos apresentam a glória de Deus, que brilha em Cristo, de tal forma que enche a nossa vida com uma alegria e paz. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que o mundo não pode conhecer. O mundo não pode conhecer isso, irmãos. Aqueles que não conhecem a Deus,
aqueles que não conhecem, não têm, conhecem a glória de Cristo, não podem dizer isso, não podem falar isso, não podem expressar isso. Irmãos, Igreja Batista em Paú, queridos ouvintes, sejamos diligentes, sejamos zelosos em meditar e em buscar as coisas do alto. Paulo já disse, pensai nas coisas que são do alto, aonde Cristo está assentado. Os nossos olhos, pela fé, precisam almejar a pessoa gloriosa de Cristo. Persistamos em buscar a Cristo nas Escrituras. Cristo das Escrituras, que é o glorioso Redentor, é o Rei da Glória e está à direita do Pai, intercedendo por cada um de nós. É esse Cristo, irmãos, que nós precisamos anunciar. É desse Cristo que nós precisamos nos alimentar. É desse Cristo, Igreja Batista em Paú, que nós precisamos conhecer. E quem conhece a Cristo nunca satisfará em nada mais que esse mundo venha oferecer, em nada mais que esse mundo venha apresentar. Os homens tentam obscurecer, os homens tentam diminuir, os homens tentam suprimir a verdade que é Cristo. Mas eles não irão conseguir, porque Ele é o Rei da Glória. E Ele nos chama nessa noite a conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Ele é uma fonte inesgotável. Outras coisas cessam, outras coisas padecem, outras coisas passam, mas Cristo e a sua palavra nunca irão passar. Nós iremos fazer, sabe o que, irmãos? Na eternidade, começando aqui, conhecer a Deus na pessoa de Cristo. Nós não iremos parar de conhecê-lo, porque Ele é infinito, Ele é eterno. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Que você contemple a glória de Deus na face de Cristo. Que possamos conhecer as riquezas insondáveis de Cristo. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Eu quero trazer a saudação aqui, né, aos irmãos. Vamos ver aqui. Vamos lá do início, né? Nós tivemos um problema na transmissão. Quero saudar a Michele, a irmã Cristiana, a irmãzinha Rangel, né? A Suelen, a Delvani, né? Mais quem aqui? Vamos ver. A irmã Elza, né? Deus abençoe a irmã Elza. Mais quem? Vamos lá. Cadê? A irmã Claudinha, minha amada Claudinha, que Deus te abençoe, minha querida irmã. Mais quem aqui? Cadê? Vamos ver. Meu irmão, o pastor Madison. Opa, pastor Madison presente. Obrigado, meu irmão, meu amigo. Deus abençoe a sua vida também. Os demais irmãos, né, que o Senhor esteja abençoando a todos. Eu quero convidar você a nós orarmos mais uma vez. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por essa palavra e que você aplique ao seu coração, meu irmão. Tudo isso que você acabou de ouvir, que nós possamos aplicar ao coração, não possamos ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Vamos orar? Ó Deus bendito, Deus Santo, que o Senhor continue a abençoar a vida de cada irmão, de cada ouvinte, que a tua igreja, Senhor, seja edificada, que a sua igreja seja, Senhor Deus, conhecedora da graça, seja crescendo em conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós possamos contemplar a glória de Cristo cada vez mais. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que nós possamos ter continuar, né, ter uma semana na presença do Senhor. Fiquem com Deus.